aqui ministrar para a gente amanhã. Olha só, amanhã às 14 horas, ele estará ministrando um workshop aqui na nossa igreja, na temática da homilética. Então você que quer se aprofundar, ter conhecimento bíblico, então você precisa participar desse momento. Hoje à tarde nós tivemos mais de 70 pessoas aqui no nosso workshop, foi algo maravilhoso, a Débora ministrando, a pastora Ana, e amanhã não vai ser diferente, viu? Então quero convidar você, a partir das 14 horas, então almoçou, comeu aquele tambaqui, baião de 2, corre para cá, não dá tempo de descansar não, né, pastor? Vem para cá às 14 horas e os nossos cultos às 10 da manhã e às 18 horas também. Pastor Braulio, ele ministrou a nossa primeira matéria aqui no seminário, a matéria de oração. Foi o pastor Braulio que abriu o nosso carisma. O nosso carisma nasceu com o pastor Braulio. Foi meu professor lá em Belo Horizonte. Sempre vou ser seu aluno, viu, pastor Braulio? Nossa, quem já foi aluno do Braulio sabe o que eu estou falando, né, Ana? Cadê os alunos aí? Olha aí. Sabem do que eu estou falando, o negócio é poderoso, poderoso. Queria que vocês recebessem o pastor Braulio com muita alegria, com o coração aberto para tudo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar em cada um de nós essa noite, em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar, vamos abençoar a sua vida, viu, pastor? Aproveita o pastor Braulio, gente. Você precisa estar aqui amanhã às 14 horas. Sabe por quê? No mês de agosto, ele vai morar no Canadá. Vai passar pelo menos 4 anos lá. Então, essa é a oportunidade. Esse é o momento, né? Se você não aproveitar, aí a gente vai ter que te enviar para o Canadá, plantar uma lagoinha lá com o pastor Braulio. Mas aproveita agora esse momento, em nome de Jesus. Ele vai estar com a gente amanhã à noite também, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Estenda suas mãos, Pai. É com tanta alegria, Senhor, que nós recebemos o Teu Filho essa noite. E que nos lábios dele, Senhor, esteja a palavra profética, a palavra rema, aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar à Tua igreja. Nós estamos abertos, Senhor, para receber da incorruptível, da indestrutível, da sempre viva semente da palavra de Deus. Toma o Teu Filho nesta noite, Senhor. Guarda a sua esposa, guarda a sua vida. Senhor, prepara todo o caminho até o Canadá. Abre as portas e que ali seja definitivamente um novo tempo, uma nova estação. Nós cobrimos o pastor Braulio com o nosso amor e declaramos sobre ele bênçãos sem medidas. E que nessa noite seja um desatar, céus abertos, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Boa noite, gente. Abre sua Bíblia comigo, do Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 15. Lucas 3, a partir do verso 15. Diz o seguinte: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido, nessa noite eu queria te fazer um convite. Eu queria que você voltasse comigo lá para a Judéia, lá para o deserto por um momento. Imaginasse que você está sendo convidado para ir ver João Batista pregar. Tinha um colega seu, a gente sempre tem um amigo que é mais ligado nas coisas do que a gente. Tem um colega seu que chega para você e fala: você ouviu falar daquele profeta? Tu diz: não. Você é igual o pastor Braulio, não tem rede social? Não estou sabendo.
Quem é esse cara? Rapaz, é um pregador bom, você tem que ir comigo. Onde que ele fica? Ele fica lá no deserto. Para contexto, o deserto é longe. Não é como se a igreja do cara fosse aqui na Djalma Batista, não. É assim, tu pega a ponte do Rio Negro e vai. Depois de Manacapuru, ainda longe. Era longe, era fora da cidade, era longe pra caramba. E você já está pensando assim, programa ruim, gente. Deve ter umas 5 pessoas assistindo esse cara, porque para ir longe assim, deve ter ninguém. Mas você falou com seu amigo que você ia, você está meio sem graça, vamos lá. Quando você chega no deserto, tem uma multidão assistindo o cara. Aí você fica, bom, deve ter alguma coisa diferente nesse cara, para ter uma multidão assistindo. E quando ele começa a pregar, você entende por que tem uma multidão assistindo. Cada palavra que sai da boca desse cara, você tem um arrepio. E eu não estou exagerando não. João Batista era o maior profeta que já existiu até aquele momento. E quem está falando isso não sou eu não, é o próprio Cristo. Jesus fala de todos os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Era o maior profeta que existia. Você já leu o Antigo Testamento? Você já viu gente tipo Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías? Nenhum deles se compara a esse tal de João Batista. Pensa como devia ser a pregação desse cara. Ele chamava as pessoas de raça de víbora e o povo ainda ia para o deserto ouvir ele. Tinha um negócio muito diferente na pregação desse camarada. Você está lá ouvindo ele e se arrepiando todo e sendo confrontado. E em algum momento você fica tão admirado que você começa a pensar: rapaz, eu acho que esse cara é o Messias. Eu acho que ele é o Cristo que foi prometido. Você pensa, você não fala nada, ninguém fala nada, e de repente o pregador começa a dar risada. Ele começa a rir e dizer: vocês acham que eu sou o Cristo? Porque ele era profeta. Não sei se você reparou isso no texto, mas as pessoas pensavam em seu coração: será que esse cara é o Cristo? E ele responde para todo mundo no microfone. Não no microfone, você entendeu a comparação? E ele responde para todo mundo em público: eu, o Cristo? Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Você acha que a minha pregação impactante? Você não faz ideia da glória que está por ser revelada ainda. Você acha que tem glória na minha pregação? Você não faz ideia daquele que está por... Você acha que a minha pregação é poderosa? Você não tem ideia do poder que está para se manifestar. O que Jesus vai começar a fazer, disse ele, o que o Messias que está vindo vai começar a fazer, nem se compara com o que eu estou fazendo. E Jesus, ele fala isso mesmo, né? Aquela citação que eu fiz de quando ele diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Tem uma continuação no versículo. Os meus alunos de hermenêutica sabem a importância de você não parar na metade do versículo, né? Se você não sabe, vem fazer carisma, tá? Você vai aprender. A continuação do versículo, Jesus diz assim: mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Eu batizo com água, disse João Batista, mas esse que vem depois de mim, ele vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Batizar é mergulhar, é imergir. É por isso que a gente que é batista gosta de mergulhar as pessoas no batismo. É porque esse é o significado do verbo grego baptizo, mergulhar. Até aquele momento na história, o Espírito Santo ele era derramado aos pouquinhos assim. Vinha um pouco sobre um pouco sobre outro, um pouco sobre outro. Mas quando Jesus vier, disse João Batista, ele vai pegar você e mergulhar no Espírito. Ele vai pegar você e mergulhar no fogo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda que o que esse versículo está falando é que há uma glória muito maior naquilo que está acontecendo na nova aliança. Segundo aos Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando ele está comparando a antiga e a nova aliança, ele diz: não tem comparação entre a glória da antiga aliança e a glória da nova, porque a glória da antiga aliança era passageira, mas o que Cristo vem fazer através do Espírito é permanente. Ele veio para morar dentro da gente. Há algo de muito mais glorioso sendo revelado, e essa imagem que ele usa: eu batizo com água, mas vai vir alguém que vai batizar no fogo do Espírito. Essa imagem que João Batista usa é justamente para falar do
poder que há de se manifestar na obra do Espírito Santo. O poder se manifesta na obra do Espírito Santo em pelo menos 3 aspectos da obra do Espírito. O primeiro é o que já está implícito nesse texto aqui, que é o poder purificador do Espírito Santo. Como assim? Ele diz: eu batizo com água para arrependimento, mas virá alguém que batizará no Espírito Santo e no fogo. A água, ela nos limpa, mas a água só limpa a sujeira que está na superfície. Não é isso? Você pega a sujeira, você vai andando no dia a dia, vai grudando poeira, e aí quando você entra embaixo da água, a poeira sai. Mas é aquilo que está na superfície. O fogo purifica, mas ele purifica de uma forma diferente. Abre comigo Malaquias, capítulo 3. Malaquias capítulo 3, e eu não vou falar de dízimo. Tem outras coisas em Malaquias, chocante, eu sei. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 1. Malaquias capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Faz uma pausa aqui. Eu não sei se você reparou, mas ele está falando a respeito de João Batista e de Jesus. Essa coisa do mensageiro que vai preparar o caminho é a maneira que o Antigo Testamento se refere à pessoa de João Batista. Ele não era o Cristo, ele veio para preparar o caminho. Ele é a voz que clama no deserto, que vai preparar o caminho do Senhor. Quando João Batista vier, ele vai preparar o caminho, e então o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Ele prepara o caminho, e aí Cristo vem, o Senhor em forma de homem, vem habitar conosco novamente. Verso 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Pois ele será como fogo do ourives, como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata, e purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, e assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Quem suportará o dia da sua vinda? Diz o verso 2: porque ele virá como o fogo do ourives e o sabão do lavandeiro. Repara que ele está usando, o profeta Malaquias está usando as mesmas ilustrações que João Batista usou, da limpeza que é feita com a água e geralmente com sabão. Não é assim? Quando a gente toma banho, geralmente a gente usa sabão. Meu Deus, ninguém está concordando. Você está me assustando, Manaus. Não faz isso comigo não. Você usa sabão quando você se lava. Tá bom, pelo menos alguns. Então ele está falando dessa purificação com a água. Você passa o sabão para limpar melhor. E ele fala também do fogo do ourives. E aí no verso 3, ele expande essa ideia do fogo como agente de purificação. E ele diz, ele vai se assentar como o ourive se assenta para purificar a prata. A purificação com fogo ela é diferente. Porque quando fala de purificar a prata, não está falando só de lavar a sujeira que está externa, não. O que é uma prata impura? É uma prata que está misturada com outros metais que não são prata, que não são nobres. Só que se você olha para a prata, talvez você não perceba que ela está suja. O máximo que você vai perceber quando a prata está impura é que ela fica meio fosca. Ela não fica tão brilhante, ela não fica refletindo tão bem a imagem. E como é que você faz para purificar o metal? Como que você faz para tirar a impureza que está dentro daquela barra de prata? Você coloca ela no fogo.
Porque à medida que o fogo vai esquentando a prata, os outros metais que estão lá dentro vão subindo à superfície. A sujeira que está lá dentro vai subindo à superfície. Ah, meu irmão, se ao longo dessa conferência do Espírito Santo você começar a sentir que Deus está trazendo algumas coisas à tona, coisas que talvez você tinha esquecido, Deus não está fazendo isso à toa não. Porque quem está no ministério de acusar é o diabo. O Espírito Santo faz algo muito diferente. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo traz algo à tona, é porque Ele está disposto a tratar isso em você. Ele não está fazendo isso para você se sentir mal com você mesmo. Ele está fazendo isso porque Ele está disposto a tratar você. Talvez você está se perguntando, inclusive, por que Deus não tratou isso na sua vida antes? É porque tem um tempo certo para todas as coisas, querido. Deus está trazendo à tona, durante esses dias, aquilo que Ele quer tratar no seu coração. Então se permita ser confrontado pelo Espírito Santo, porque um pai corrige os filhos que Ele ama. Quando coloca a prata no fogo, as impurezas vão subindo, e à medida que elas vão subindo, o ourives vai tirando a impureza. Vai tirando a impureza. Até uma hora que o ourives sabe que a prata está pura. E como que o ourives sabe que a prata está pura? Quando ela não está mais fosca, quando ela está igual um espelho. Quando ele olha para a prata e ele consegue ver o seu rosto refletido na prata. O Espírito Santo vai trabalhar em você até que você comece a refletir o caráter do seu Deus. Até que você comece a refletir o Cristo a quem você serve. Ele vai nos mergulhar no fogo do Espírito, para que só o que fique é aquilo que é feito à imagem e semelhança de Deus. Que Ele tire todo o resto, todo o restolho, que fique só aquilo que é precioso, aquilo que Ele mesmo plantou no seu coração. O fogo tem essa característica, tem esse poder de purificar não só o externo, mas até aquilo que nos é interno. Mas quando a gente fala do fogo, não é só o poder não é só o poder do Espírito para nos purificar, mas também fala do poder do Espírito para nos conduzir. Se você lembrar lá no livro de Êxodo, quando Deus conduzia o povo no deserto, Ele conduzia da seguinte forma: durante o dia aparecia uma coluna de nuvem que ia guiando o povo, e durante a noite essa coluna se manifestava como uma coluna de fogo. O Espírito Santo tem poder para nos conduzir, mesmo quando a gente está passando por um período de trevas, por um período de dificuldade. O Espírito Santo tem poder para falar com você de um jeito que você vai entender o que Ele está falando. Ele tem poder para conduzir você. Tem muitos textos que falam do Espírito Santo nos conduzindo. Romanos 8 diz que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Em João 16, Jesus fala: eu vou mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que os guiará a toda a verdade. Mas o próprio Moisés, antes de experimentar a direção de Deus através de uma coluna de fogo, Deus já tinha aparecido para ele no meio de uma chama, para dar a direção que Moisés precisava para a vida dele. Abre comigo Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Faz uma pausa aqui. Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro. Moisés estava cuidando de ovelhas que não eram dele. Moisés estava perdido na vida.
Tem momentos na nossa vida em que a gente se pega fazendo coisas que a gente não foi chamado para fazer. Tem momentos na vida que a gente, como Moisés, está há anos cuidando de ovelhas que nem sequer são nossas. A gente tem aqui um sujeito que tinha um potencial. Pensa, quando o faraó está tentando matar todas as crianças, todos os meninos hebreus, Deus faz questão de preservar Moisés. E de um jeito que Moisés não só ia estar vivo, mas ele ia poder conviver no palácio de faraó, aprender a ciência dos egípcios. Pense num cara que tinha potencial. Mas ele é um cara que, por causa das decisões erradas que ele tomou na vida, ele teve que fugir para o deserto. Ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa para libertar o povo de Israel da opressão. Ele viu um egípcio oprimindo um israelita. Só que ele decidiu agir pela sua própria força, do seu próprio jeito, do seu próprio tempo. E o que ele produziu com isso foi morte. Ele vai intervir e ele mata o egípcio com as suas próprias mãos. E por causa disso, ele tem que fugir para o deserto. Ele passa, segundo Atos capítulo 7, segundo a pregação de Estevão, 40 anos no deserto. 40 anos fugindo dos seus erros. 40 anos cuidando de ovelhas que não eram suas. Talvez você está aqui nessa noite e você entrou aqui hoje como Moisés. Você sentia que Deus tinha algo para você, mas você tomou uma decisão errada no passado. E desde então você está fugindo do seu chamado. Talvez você não sabe nem explicar direito, mas você tem essa sensação de que você está fazendo alguma coisa que é produtiva, mas que não é o que Deus queria que você estivesse fazendo. Você tem a sensação, eu estou cuidando de ovelha que não é minha. Verso 2, está lá Moisés cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, até que ele chega num lugar chamado Horebe. Verso 2, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Uma coisa interessante é que às vezes a gente lê esse texto muito rápido e a gente fica com a impressão de que o que chamou a atenção de Moisés foi o fato da sarça estar pegando fogo. Mas não foi isso. O que chama a atenção de Moisés é o fato da sarça estar pegando fogo e não parar de pegar fogo. Porque o que acontece é que no deserto é muito quente e muito seco. Não é como o calor de Manaus. O calor de Manaus é um calor úmido. E a gente sabe disso porque a nossa roupa conta isso, né? Não, lá era um calor seco. E quando você junta muito calor com um tempo muito seco, o que acontecia é que algumas plantas pegavam fogo sozinhas. Tinha aquilo que o pessoal chama de combustão espontânea. Moisés morava lá, ele conhecia aquilo, ele já estava acostumado a ver arbusto pegando fogo. Só que aquele arbusto em particular, aquela sarça em particular, ele reparou que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Existe uma diferença entre o fogo do Espírito, entre o fogo que é aceso pelo Espírito Santo e o fogo das paixões humanas. Porque o fogo da paixão humana, ele acende e apaga. Às vezes, você vê em outras conferências parecidas com essa ao longo da sua vida, e você saiu cheio de fogo, queimando. Só que quando deu segunda-feira de tarde, o fogo já tinha apagado. Eu tenho certeza que em Manaus não acontece isso, mas lá em Belo Horizonte é muito comum. Tem muita conferência. A pessoa participa da conferência, ela está aleluiada, mas chegou na segunda, já desaleluiou já. Já passou já. Mas tem uma coisa que você vai reparar, querido. É que o fogo do Espírito, ele não para de queimar. Eu espero que você saiba o que você estava fazendo quando você entrou aqui nessa noite. Porque se você não sabe, deixa eu te avisar.
Porque Deus pega a gente de surpresa às vezes. Mas a chama que Deus vai acender no seu coração nessa noite, ela vai continuar queimando. O chamado de Deus para a nossa vida, ele é como uma chama que não se apaga. Se você voltar e tentar viver a vida normal que você estava vivendo antes, você vai ver que vai ter algo te incomodando por dentro. Vai ter um desejo por algo novo que não vai se apagar do seu coração, até que você comece a dar ouvidos à voz do Senhor. Porque aquele fogo que não se apagava era só estratégia de Deus para Moisés chegar mais perto. Verso 4: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Sabe o que é uma coisa interessante que você vai observar nesses dias? É que ao mesmo tempo que tem coisas que Deus está falando aqui de púlpito para todo mundo, ao longo dessa conferência, Deus vai falar coisas com você. Faça como Moisés e mantenha os seus ouvidos abertos nesses dias, porque tem palavras de Deus que vão ser para você. Não tinha como Moisés achar que não era para ele, porque Deus estava chamando ele pelo... Sabe o que isso me diz? É que não era um acidente Moisés estava passando ali. Não é assim, Deus acendeu a sarça e falou: primeiro que vier eu vou pegar. Ei, psiu você, né? Tinha uma brincadeira da época que eu era seminarista, então essa já tá velha pra caramba, né? Mas assim, entre os colegas, que o pessoal falava assim: não, eu fui chamado por Deus, eu não fui assoviado não. É porque tem gente que eu acho que não foi chamado não. Ela ouviu um psiu e achou que era com ela. Não tinha como Moisés achar que não era com ele, porque Deus está chamando ele pelo nome. Meu irmão, não sei como você veio parar aqui nessa noite. Eu só sei que você não está aqui à toa não. Talvez você ache que você só veio para atender um convite de alguém. Talvez você ache que você só veio porque eu quero conhecer essa tal de Lagoinha. Eu nunca vi uma conferência do Espírito Santo presencialmente, vou lá. Não, meu irmão, você veio aqui porque Deus estava querendo falar com você. Deus te trouxe aqui para falar com você. A chama que Ele está acendendo no seu coração nesses dias é só um pretexto para que Ele possa falar o que Ele está querendo falar com você faz tempo. Tem direções que Deus vai te dar nesses dias, que elas não são novas não. Tem direções que Deus vai te dar nesse dia que Ele já estava querendo te dar há muito tempo, só que você não estava parando para ouvir. E Deus vai aproveitar que você está mais atento nesses dias e falar aquilo que Ele já estava com vontade de te falar faz tempo. Então incline os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Enfim, verso 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aqui é basicamente um parêntese, porque esse é o tópico anterior do texto. Mas lembra quando a gente fala que o fogo tem esse poder de purificar as coisas? Quando o fogo de Deus se manifesta aqui na sarça, de repente aquela terra que era uma terra comum passou a se tornar uma terra santa. Que é isso que acontece quando a gente tem contato com o fogo do Espírito. Ele vai santificando a terra do nosso coração. Não tinha nada de especial naquela terra, a não ser o fato de que Deus estava se manifestando nela. É o poder do Espírito que tornou aquele lugar santo. E ele disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto
como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Uma pausa aqui. A direção de Deus para Moisés é interessante por vários motivos. Eu nem vou ficar destrinchando demais, mas só para mencionar algumas coisas. Para começo de conversa, Deus diz assim: eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o clamor dos israelitas, por isso vá e diga a faraó. O que eu quero? Por que eu estou chamando a atenção para isso? É porque o chamado de Deus para a sua vida, ele não tem nada a ver com você. Deus chama você porque Ele está ouvindo o clamor de outra pessoa. Deus chama você para que você seja a resposta de Deus para o clamor de alguém. Não tem a ver com você. Não é Deus dizendo para Moisés: pô, eu estou vendo que você está aí meio à toa, eu tenho uma proposta melhor para você. Não, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, por isso vá. O nosso chamado não tem a ver com a gente, tem a ver com o que Deus quer fazer para atender o clamor do povo. Ele desperta e chama a gente para participar daquilo que Ele vai fazer. Mas de forma ainda mais interessante, Ele fala: eu tenho visto. Isso é importante porque às vezes o povo de Israel podia se perguntar: será que Deus não está vendo o sofrimento? Será que Deus esqueceu das promessas? Será que Deus não está vendo que a gente está como escravo nessa terra estrangeira? E foi Deus que trouxe a gente para cá, porque não sei se você lembra, mas foi Deus que levantou José para ser o governador e trazer o povo todo para lá. Foi Deus que trouxe eles para lá. Será que Deus não está vendo? Deus vê o sofrimento do seu povo, mas existe um tempo certo para todas as coisas. Deus vê o sofrimento do seu povo, mas muitas vezes Ele está esperando o momento certo de levantar o Moisés, que vai ser um instrumento dele. Talvez você esteja olhando para alguma necessidade na vida da igreja, ou quem sabe para alguma necessidade na sociedade, no mundo, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil, não sei. Talvez você está olhando para alguma necessidade pensando: poxa, será que ninguém vai fazer nada a respeito? Será que ninguém está percebendo essa necessidade? E talvez as pessoas estejam percebendo, mas o fato de estar incomodando a você, talvez seja um sinal de que Deus quer usar você para ser a resposta dele para essa situação. Ele vira para Moisés e diz: por isso eu te mando para ir para Faraó. E Moisés faz uma pergunta muito razoável no verso 11. Ele diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó, tirar os israelitas do Egito? Tem umas direções que Deus dá para nós, e que a gente fica se perguntando a mesma coisa que Moisés: Deus, o senhor tem certeza que o senhor está falando com a pessoa certa? Eu não sei, pode ser que cruzou os fios aí no céu e pode ser que você digitou um número errado aí, caiu no telefone de outra pessoa. Eu acho que essa mensagem não é para mim não, Deus. Sim, o pastor está pregando aí, eu estou aqui sentado ouvindo, mas eu acho que essa mensagem não é para mim não, porque quem sou eu para ser resposta de Deus para alguém? Quem sou eu para falar com o Faraó? E a pergunta de Moisés é uma pergunta muito razoável, porque tem direções que Deus dá para a gente que francamente não fazem muito sentido. Não fazem. Eu acabei de voltar do interior aqui do Amazonas, né? Eu vim para dar aula aqui no Carisma de Manaus a semana passada, e eu aproveitei a viagem para voltar para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde eu trabalhei como missionário durante 4 anos com o povo tucano. E eu não sei se você percebeu, né? Talvez não esteja tão óbvio mais, mas assim, eu sou um cara ligeiramente nerd, assim. Eu fui criado em apartamento. Eu não sou a pessoa que você olhar e pensar: esse cara aqui vai ser ótimo vivendo no meio do mato, assim. Perfeito missionário para ir para a selva. Então quando Deus falou comigo a primeira vez, eu pensei: mas o senhor está falando sério mesmo? Eu acho que o senhor errou de número, assim. É normal, quando Deus te dá algumas direções, você pensar: mas Deus, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu
para ir até Faraó. O senhor entende a grandeza do que o senhor está falando comigo? Mas a resposta de Deus para Moisés é ainda mais apropriada. Verso 12. Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Verso 11, Moisés pergunta: quem sou eu? No verso 12, o que é que Deus responde? Eu estou com você. Em algumas traduções, eu sou contigo. Moisés pergunta sobre quem ele era, e Deus responde sobre quem ele era. Deus está mudando de assunto? Não. A resposta de Deus para Moisés é muito clara. Moisés está perguntando: quem sou eu? E a resposta de Deus é: e que diferença isso faz se eu estou com você? Tanto faz o que Deus está te mandando fazer, porque quem vai te capacitar a fazer é Ele. Aliás, quando a gente fala do fogo de Deus, além do poder para purificar e do poder para conduzir, a gente também está falando do poder para nos capacitar. Porque a nossa capacidade para cumprir o que Deus nos chamou para fazer, ela vem do Espírito Santo. Abre comigo Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A partir do verso 4. Atos capítulo 1, a partir do verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus passou 3 anos treinando essas pessoas com quem ele está falando. 3 anos, gente. O carisma são os 2 melhores anos da nossa vida. Transforma a vida da gente. Mas imagina 3 anos fazendo o seminário de Jesus. Pensa. E agora o carisma é aula semana sim, semana não. 4 dias à noite. O seminário itinerante da Galileia era 3 anos, manhã, tarde e noite. Tinha umas aulas de madrugada ainda de vez em quando, com o melhor professor que já existiu. E quando chega a formatura, Jesus não vira para ele e diz assim: vocês já estão prontos. Ele diz: pelo amor de Deus, não sai daqui. Vocês não estão prontos ainda. Por quê? Porque falta para vocês uma coisa. Vocês já até têm conhecimento, vocês já até têm treinamento, mas falta para vocês o poder do Espírito Santo, que vai capacitar você a ser testemunha. Não dá para ser testemunha de Cristo sem o poder do Espírito Santo. E o que isso tem a ver com fogo? Bom, porque ele fala: vocês serão revestidos de poder. E aí você vai para o capítulo 2. E quando o Espírito Santo desce, verso 3: e viram que parecia línguas como de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ora, mas o que tem a ver o fogo com a capacitação? Abre comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina
todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que a capacitação para cumprir o chamado de Deus tem a ver com fogo? Ora, Jesus nos chama para ser não somente o sal da terra, mas também a luz do mundo. Eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha luz elétrica ainda. Como é que funcionava a luz naquela época, gente? Fogo, né? Era uma lâmpada que se enchia com óleo e que se acendia o fogo. A gente só consegue fazer boas obras que revelam o nosso Pai Celestial por causa da operação do Espírito Santo dentro de nós. É Ele quem nos capacita, não é à toa que é o Espírito Santo aquele que concede os dons e os talentos, aquele que concede a capacidade. E aí a gente está falando tanto dos dons espirituais, por exemplo, em 1 Coríntios 12 tem uma lista dos dons que são dados pelo Espírito Santo. E se você quiser saber mais quais são eles, venha fazer o Seminário Teológico Carisma, tem uma matéria só para isso. Eu nem estou ganhando nada para fazer esse tanto de propaganda, é porque eu gosto de carisma mesmo, gente. Eu fiz carisma, foi bom para mim, então vem fazer também. Tem lá 9 dons que são... O texto é claro em dizer que todos eles são concedidos, são dons diferentes, mas todos são concedidos pelo mesmo Espírito Santo. Mas se você for, por exemplo, lá para Êxodo, no capítulo 35, do verso 30 em diante, você vai ver que Deus separa 2 homens, Bezalel e Aholiabe, e Deus dá a eles, Deus os enche com o Espírito Santo e com a sabedoria para talhar madeira, para mexer com ouro, para mexer com bordado, para construir o tabernáculo no deserto. Os dons naturais que nós temos, eles também vêm do Espírito Santo. Nós dependemos da capacitação do Espírito, não só para fazer as coisas espirituais, mas as coisas naturais também, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo dom e todo talento que você precisa para cumprir o chamado de Deus para a sua vida vem do Espírito Santo. Quem produz a luz não é a lâmpada, quem produz a luz é o combustível que está queimando dentro da lâmpada. É por isso que tanto faz quem você é. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, e as que nada são para confundir as que são. Porque Deus não precisa da sua capacidade, porque Ele já tem poder e capacidade suficiente nele mesmo. Deus pode te dar a capacidade que você ainda não tem. Então para de limitar o Espírito Santo aos dons e talentos que você recebeu no seu nascimento, porque Ele pode te dar novos dons e talentos se Ele assim quiser. Parte 2 do testemunho, eu acho que eu contei em alguma das aulas. Se eu contei, os alunos do Carisma façam cara de surpresa para participar com os irmãos. Mas se eu não contei, uma das coisas do meu testemunho é o seguinte, é que eu tinha uma péssima mania, antigamente, de falar assim, eu não sirvo para fazer isso aqui. E toda vez que eu falava isso, parece que Deus dava risada e falava, gostei da ideia. Porque Deus tem senso de humor. Não, é sério, eu me converti aos 14 anos de idade, e eu era um jovem muito tímido, muito tímido. E eu pensava assim, quando eu for servir na igreja, eu vou servir no ministério de intercessão. Por quê? Porque a gente fica naquela sala isolado, não precisa interagir com ninguém. Eu acho que isso é de Deus para a minha vida, entendeu? Quando você está na intercessão, você ser meio antissocial, até você consegue passar como crente. Não conversa comigo que eu estou orando, sabe aquele negócio? Eu pensei, esse é o ministério que Deus tem para a minha vida. Uma coisa que eu jamais vou fazer é falar em público. Eu acho que é auto-evidente a ironia disso aqui. Com 15 anos de idade eu comecei a pregar. Aí eu lembro que eu comecei a pregar, mas eu falava, gente, sabe o negócio que eu não sei fazer é dar aula. Já tem 14 anos que eu dou aula do Carisma já. Aí eu falei, beleza, eu não sei, agora tá, Deus está me usando para pregar, para ensinar. Mas uma coisa que eu não sei fazer é escrever. Eu não sirvo para escrever. Se você vier fazer Carisma, você vai ser obrigado a ler 2 livros meus, inclusive.
Porque Deus me mandou escolher. Toda vez que eu falava, eu não sei fazer um negócio, Deus me manda. Então cuidado com as coisas que você diz que você não serve para fazer, e que você jamais faria na sua vida. Porque Deus está ouvindo e Ele tem senso de humor. Então não fica dando ideia não. Viu? Colocando de outra forma, Deus frequentemente nos chama para fazer aquilo que a gente não sabe fazer, segundo o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, para que a excelência do poder seja de Deus. Porque quando você for usado por Deus para fazer algo que você sabe que você não tinha capacidade para fazer, vai ser muito mais fácil de você reconhecer que é Deus quem está atuando. Por isso que na hora de escolher um profeta como Moisés, ele escolhe um sujeito que era pesado de boca, que era pesado de língua. Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, ele chega a insistir com Deus, fala: Deus, mas eu sou pesado de língua. E Deus fala assim: e quem fez a sua boca, Moisés? Você acha que eu não estou sabendo que você tem dificuldade para falar? É por isso que eu escolhi você. Se você fosse um orador natural, você ia achar que veio de você a capacidade. Então Deus frequentemente nos escolhe por causa daquilo que a gente não sabe fazer, porque Ele tem poder suficiente em si mesmo para nos capacitar a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então o fogo fala do poder do Espírito Santo. Esse poder que nos purifica, esse poder que nos guia, que nos conduz, esse poder que nos capacita. Mas curiosamente, ele fala também de como que a gente deve lidar com o Espírito Santo. Pensar na manifestação do Espírito como fogo também nos ensina a como lidar com o Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Abre comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. Primeira Tessalonicenses 5, verso 19. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Como que a gente deve lidar com o fogo do Espírito? Em primeiro lugar, a gente não deve apagar o fogo do Espírito, né? E o que é que ele... Qual a instrução que ele dá para não apagar o fogo do Espírito? Ele diz duas coisas. Primeiro, não trate com desprezo as profecias. Segundo, julgue todas as coisas, retenha o que é bom e se afaste de toda forma de mal. O que ele está falando? Ele está falando de não apagar o fogo do Espírito na vida da igreja. Porque o mesmo Espírito que está em você, ele está nesse irmão que está aí do seu lado também. E como que a gente apaga o mover do Espírito dentro da igreja? Quando a gente despreza as profecias, quando a gente não se permite receber do Senhor através de outras pessoas. Já viu o crente que é meio assim? Não, eu quero que Deus fale comigo pessoalmente. Deus pode falar com você no seu quarto? Sim ou não? Ele pode falar com você aí dentro do seu coração agora? Ele pode falar no seu ouvido agora? Mas Deus pode querer usar o seu irmão para falar com você. Ele é o Senhor, a gente é o servo. Não é a gente que decide como é que Deus vai falar com a gente. É Ele quem decide. Então, se Deus quiser usar um irmão que está do seu lado para ser instrumento de Deus na sua vida, não apague o Espírito tratando com desprezo aquele que traz uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas também não apague o Espírito recebendo as coisas sem julgar. Porque tem gente que apaga o Espírito também deixando que as pessoas tomem o lugar do Espírito Santo. O guia da igreja é o Espírito Santo, não são os profetas. Não interessa quantos profetas profetizarem na sua vida, quem tem que guiar você é o Espírito Santo. Receba a profecia no sentido de ouça o que ele tem para fazer. Não trate com desprezo as pessoas que Deus está usando para falar com você, mas também não aceite tudo que está sendo dito. Julgue todas as coisas, retenha o que é bom e se afaste de toda forma de mal. Quando alguém trouxer algo que ele diz que vem da parte de Deus para você, pergunta para Deus se vem mesmo. Lembra que você tem acesso ao Espírito Santo, que Ele vai testificar no seu coração se é Ele que está falando ou não. E se não for, não recebe.
Quando você faz isso, quando você julga todas as coisas e retém só o que é bom, você não está apagando o fogo do Espírito, ao contrário, porque você não está deixando ninguém assumir o lugar do Espírito Santo na sua vida. Deixe que as pessoas sejam instrumentos de Deus na sua vida, mas nunca deixe que seres humanos assumam um lugar que só pertence ao Espírito Santo. Você não pode ser guiado por profeta, ou por pastor, ou por pregador. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tudo que eles falarem para você tem que passar pelo filtro do Espírito Santo, tem que passar pelo filtro das Escrituras, porque Deus não se contradiz. Ele não vai falar para você uma coisa que é o contrário do que Ele falou aqui na palavra. Julgue todas as coisas e retenha o que é bom. E por fim, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A partir do verso 15. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Também está no imperativo, é igual não apaguem o Espírito. Se deixem encher pelo Espírito. Por que eu estou falando que isso tem relação com fogo? Se você voltar lá em Atos, a gente leu o capítulo 2, verso 3, que diz que se separaram sobre eles línguas como de fogo. E no verso 4 diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É quando o fogo do Espírito começa a afetar a maneira que você age. Tanto é que no verso 18 aqui ele está comparando o ser cheio do Espírito Santo com estar embriagado com vinho. Parênteses aqui, não é à toa que no final do capítulo 2 de Atos as pessoas falam: rapaz, esse povo está bêbado. Por quê? Em que sentido o Espírito Santo se parece com vinho? Mapeamento metafórico aí para a galera da hermenêutica. Em que sentido o Espírito Santo se parece com vinho? No poder de influência. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa está alcoolizada, ela faz coisas que ela não faria se ela tivesse sóbria. Quando você está cheio do Espírito, você vai começar a fazer coisas que você não faria se você não tivesse cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito é quando ele começa a afetar a maneira que a gente age. E para traçar o paralelo de novo com o fogo, lá no tabernáculo em Êxodo 27, abre lá comigo. Êxodo 27, verso 20. Quando Deus está dando as instruções sobre o tabernáculo, Ele diz assim, Êxodo 27, 20: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batida para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e os seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Todas as coisas que seriam usadas no tabernáculo foram providenciadas pelo próprio Deus. Você pode ler depois com calma. Em Êxodo 14, naquele momento em que o povo de Israel está saindo, Deus fala com eles assim: vai lá e pede para os seus vizinhos egípcios que deem uma doação para a viagem. E aí eles saem carregados de coisa para a viagem no deserto. E entre as coisas que eles saem carregados eram coisas que seriam necessárias no tabernáculo.
E uma delas, no lugar santo, tinha um candelabro, né, que tinham sete lâmpadas. E essas lâmpadas deviam estar sempre acesas, mas para que elas estivessem sempre acesas, os sacerdotes tinham que todos os dias enchê-las com azeite. Deus providenciou o azeite, mas era responsabilidade do sacerdote manter a lâmpada cheia. Onde eu estou querendo chegar com isso? Quem nos deu o Espírito Santo foi o próprio Deus. Foi o próprio Jesus. Depois que Ele morre e ressuscita, Ele manda o outro Consolador. Ele derrama o Espírito lá em Pentecostes. Desde então, o Espírito Santo está disponível para a gente. Mas a ordem continua sendo: enchei-vos do Espírito. Você tem o Espírito Santo, mas é sua responsabilidade se encher do Espírito Santo, para que a chama jamais se apague em você. Como é que a gente faz isso? Volta comigo para Efésios 5. Efésios 5, verso 18. Nós paramos no 18, né? Efésios 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente se enche do Espírito Santo? Do mesmo jeito que as pessoas se embriagam com vinho por via oral, só que tem uma diferença. As pessoas se embriagam com aquilo que elas colocam para dentro. A gente é cheio do Espírito Santo com aquilo que sai da nossa boca. Enchei-vos do Espírito falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus em todo o tempo por meio de Jesus Cristo. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. Então eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, abrir os seus lábios. Antes mesmo da gente começar a cantar, abra os seus lábios e comece a glorificar o nome do Senhor. Abre os seus lábios e comece a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já tem falado com você ao longo desses dias de conferência, e por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Porque à medida que você abre os seus lábios para glorificar ao Senhor e para agradecer ao Senhor, você vai sendo cheio do Espírito Santo.